Olá pessoal, e no programa 5 Perguntas da Assets, conversamos com Wilson Fernandes, executivo que passou por diversas indústrias, trabalhou em diversos países, um deles Venezuela, e hoje é o CFO da ESPN Brasil. Ele nos conta sobre os principais desafios de trabalhar em mercados nacionais e internacionais e também economias complexas. Os principais desafios que você tem, né, como executivo financeiro, porque assim, finanças na realidade é muito óbvio, né? Você tem ali um balanço e tem um P&L, né? Então assim, isso não muda de lugar para outro, então você tem essa vantagem grande, né, que você chega lá, você vai aprender tudo de novo. E uma coisa que eu gosto muito quando eu mudo é entender os sistemas, novos modelos de negócio. Então para mim é interessante isso, como é que as coisas funcionam. E uma coisa que eu tenho muito claro, que eu trabalhei em 8 setores diferentes, o fato de você trabalhar nesses setores te dá uma bagagem muito grande de agilidade, de flexibilidade, né? E em relação ao modelo de negócio, entender as coisas muito mais fáceis. E é uma vantagem que eu vejo muito grande. Eu não seria o CFO que eu sou hoje se eu não tivesse passado na área de serviços, por exemplo. Nos meus 35 anos de carreira, trabalhei 25 na indústria, 20 na indústria e 14, 15 na serviço. E essa experiência dos últimos 10 anos na área de serviço, depois de ter passado pela indústria farmacêutica, de consumo, etc., foi realmente espetacular. É outro modelo de negócio, é outra forma de ganhar dinheiro. Você não tem tantas vantagens competitivas, né, como você tem numa farmacêutica, que você tem patentes, que você tem algumas vantagens, que não é uma concorrência plena, por assim dizer. E na área de serviços, não. Como vocês são uma empresa de serviços, você sabe, a concorrência é grande, os diferenciais são relativamente pequenos, né? Tem muita guerra de preço, então o desafio é diferente, a margem é menor, você como financeiro tem que, sabe, se virar mais em relação a fluxo de caixa, uma série de coisas. Então, para mim sempre foi uma coisa positiva. Eu gosto muito de desafio, eu gosto de fazer coisas diferentes, né? E para mim isso sempre é uma mudança, eu fico sempre muito feliz quando eu tenho essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior em duas condições. A primeira, quando eu fui trabalhar na matriz na Suíça, né? Eu fui como um gerente, eu fui fazer parte de uma equipe. E depois, quando eu fui, tanto na Venezuela quanto na Rússia, que eu fui como líder de uma equipe, né? A preparação, na verdade, eu acho que eu sempre, quando eu fui para algum lugar, eu sempre busquei ler sobre o lugar. Por exemplo, quando eu fui para a Rússia, eu comprei um livro da história da Rússia, dos czares, como era a cultura, como as pessoas se comportavam. Li vários livros na época, né? Apesar que eu tenho uma identificação grande com a Rússia. Mesma coisa com relação à Venezuela. Então, primeiro, entender um pouco daquele país. E eu sempre busquei nessas mudanças fazer uma troca. A mesma troca que eu busco fazer quando eu trabalho aqui no Brasil, né? Em que eu quero uma equipe boa, que me ajude a entregar os meus objetivos e que essa equipe também cresça comigo. Para mim, nesse sentido, a diferença cultural, você tem que chegar lá, muito quietinho, como um bom mineiro que eu sou, entender como as pessoas funcionam, entender quais são os códigos culturais. E a partir desse momento que você entende isso, você vai interagir e funciona muito a aproximação das pessoas, né? Você trabalhar com as pessoas de forma pessoal, entender como é que aquele cara é, que aquela pessoa ela pensa, onde ela mora, com que ela vive, qual é a formação que ela teve. Então eu trabalho muito esse aspecto humano das pessoas e isso funciona em tudo quanto é lugar do mesmo jeito, né? Significa que as pessoas elas gostam mesmo de carinho. A Rússia, bem assim especial mesmo, que é um país muito diferente. Interessante que a Rússia era uma sociedade que ela passou de feudal diretamente para o comunismo. Então é uma sociedade que ela pensa muito feudal ainda. Então ela tem a questão do líder, né? O líder que diz para as pessoas o que elas têm que fazer. Então você chega lá, vamos fazer um negócio. Aí o pessoal fica esperando você ver o que você vai fazer para elas saberem o que elas têm que fazer. Então por conta disso, eu logo percebi, e a minha preocupação, eu não gosto de gente assim. Eu falei, não, eu quero que você me diga, você me dê a proposta. Não, você que vai me dizer. Então ficava aquele empurra, né? E essa diferença cultural, depois você aprende a apreciar, aprende a entender. E no final das contas, eu conseguia com muitas pessoas que elas pegassem um pouco, né, desse lado de tomar decisão, de assumir riscos. E eu também, obviamente, peguei muito do jeito deles de fazer as coisas. Eu não diria que existe uma preparação, acho que é mais esse lado mesmo de entender as pessoas, porque outra vez, o CFO vai chegar lá, vai ter um balanço, vai ter um P&L e aí fica tudo mais fácil também. Além da questão funcional, né, que aí eu quero, antes de entrar nas competências mais gerenciais, assim, as competências funcionais, eu acho que para você ser um bom CFO, outra vez, você tem que saber conhecer o balanço, quem conhece bem balanço é contador, e tem que saber conhecer bem P&L, quem conhece bem P&L é FP&A. Nesse caso, esse profissional tem que ter essa capacidade de unir essas duas visões, que elas são complementares, né? Conhecer de tesouraria, conhecer de controles internos, etc. Que isso aí é uma coisa que, se você é de FP&A, você tem que se dispor
a entender contabilidade. Eu convenci vários caras de FP&A a fazer faculdade de contabilidade, porque falo, se você quer ser bom, vai fazer contabilidade. E outra coisa, quando eu falo de competências gerenciais, uma, obviamente, comunicação. Você tem que, como um bom CFO, ser capaz de comunicar bem a estratégia da companhia. Se você se prepara na questão técnica e depois é capaz de ter boas equipes, fundamentalmente, montar boas equipes, acho que a chave é você ser um CFO de sucesso. Onde eu fui, eu dediquei muito do meu tempo a formar equipes. Então, se você consegue aliar a questão funcional com a questão comunicacional, a questão de entender a estratégia da empresa e, fundamentalmente, respirar o negócio. Você não vai ser CFO hoje em dia de uma empresa boa, séria, decente, se você não for capaz de entender o negócio e a contribuição que você tem que dar. O CFO antigamente, quando eu virei CFO, porque eu já sou bem antigo, ele tinha uma questão de polícia. Não pode isso, não pode aquilo. Tudo isso é bobagem. Isso aí os computadores hoje em dia já dizem o que pode, o que não pode, já acabou essa história. Então a questão é o que você é capaz de ter como forma propositiva de levar o negócio para frente. Então se você é capaz de fazer isso como gerente de FP&A, que normalmente é esse o caminho, contabilidade de FP&A e depois vai para o CFO, você vai ser um bom CFO e vai ser capaz, que sentado na cadeira, primeiro mês você fala, pô, não tem ninguém atrás de mim, Você fica um pouco preocupado, depois você acostuma com isso e vai embora. Para os profissionais que às vezes recebem assim, uma carta do chefe, o chefe chama para uma reunião e fala assim, olha, tem uma oportunidade para você, etc., de ir para o país XYZ e tal. Aí você vai olhar, não vai ser a Alemanha, não vai ser França, não vai ser Estados Unidos, vai ser um país menor mesmo, tem jeito. E eventualmente vai ser um país, vamos dizer assim, convulsionado. Se você for com a mente aberta, com o coração aberto, para poder aproveitar as oportunidades, tem tudo para dar certo, Que todo país, toda cultura, tudo isso sempre vai te agregar. E uma coisa que eu digo para país convulsionado, qualquer outro, é o seguinte, entenda a cultura, leia sobre o país, como as pessoas elas agem, qual que é a alimentação, como é que elas conversam. Então você tem que viver realmente a vida do país. Eu cansei de ver expatriado, eu vim aqui para ganhar meu dinheiro, entendeu? O dia que eu vou embora, acabou. Não vai. Então melhor ficar aqui, ganhar dinheiro por aqui, não vai atrapalhar o pessoal que está lá. Porque quem vai para lá, ele tem um desafio grande, que eventualmente não é o país do que ele gostaria que fosse, mas ele tem que aproveitar o máximo possível dessa situação. Tanto é que todo mundo da minha família gostou muito da Venezuela. Então, assim, aproveite o máximo, vá com o coração aberto, vá com a intenção de ensinar também, de deixar um legado e não só ganhar dinheiro, porque aí não é justa a equação. E aí uma coisa que surgiu era o seguinte, você nunca vai pegar uma posição num país grande, numa companhia muito grande, se você não mostrar serviço e mostrar como que, vamos dizer assim, amor à bandeira, como bom soldado, no sentido de ir para um lugar difícil. Quando eu fui para a Venezuela, contra a minha vontade, eu diria, eu fui com a certeza de que eu voltaria para o Brasil depois. Não é fora, você vai voltar para o Brasil. Eu falei, Camilo, vamos lá, que a gente aprende espanhol, conhece e tudo. E foi uma experiência assim, fantástica. Eu diria que da minha formação como líder de pessoas, a maior parte disso se desenvolveu na Venezuela. Então ali você desenvolve tudo, Você desenvolve resiliência acima do normal. Às vezes você ia trabalhar, tinha tanque de guerra na rua, você tinha que dar voltar para casa. Às vezes tinha barricada. Eu trabalhava do lado do Palácio do Governo, um dos palácios, e o pessoal ia lá protestar, e jogava pedra, e jogava bomba. O meu trabalho que eu fiz na Venezuela, pra você ter uma ideia, a nossa filial, ela ganhou 3 anos a melhor filial do mundo, dentro da farmacêutica, que a gente fez um trabalho muito bom lá de crescimento de receita, de aumento de market share e aumento de rentabilidade. E foi assim, eu ganhei a medalha, fui promovido, entre aspas, para a Rússia. E depois, assim, quando eu vejo a situação de hoje da Venezuela, me causa muita dor. Eu tenho ainda muitos amigos. Infelizmente, a maioria das pessoas que trabalham comigo estão no exterior. Quer dizer que o país está perdendo cérebros. É um país que a migração é relativamente recente, então tem muita gente com 2 passaportes. Espanha, Portugal principalmente, Itália. Então as pessoas estão indo embora, estão deixando o país. É um país lindo, as pessoas são fantásticas e infelizmente por uma questão política aí, de corrupção, e de pessoas que entraram no poder e que não querem sair mais, estão destruindo o país. Então é sempre muito triste. Quando eu fui embora do país foi cada vez piorando, A inflação lá estão falando esse ano de 2 milhões% de inflação. As pessoas estão passando muitas dificuldades, então obviamente isso é muito triste. É um país que tem tantas coisas e sofre da maldição do petróleo. Quem tem petróleo, o povo não vai para frente, Infelizmente. Eu acho que assim, o principal que eu vejo hoje é você entender o impacto da digitalização sobre os negócios. Esse é o maior desafio que o CFO no mundo inteiro ele tem hoje em dia.
Todos os negócios, de certa forma, estão sendo impactados pela digitalização. Então, se você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o número de comércios pequenos, de grocery shops, etc., que estão fechando por causa da Amazon, pega o setor de mídia. O que aconteceu com o Netflix? O que aconteceu agora no Brasil? O que está acontecendo com as companhias que vão fornecer conteúdo esportivo diretamente por streaming, né? Então, isso é um desafio que todo CFO tem que ter. Como é que essa digitalização pode impactar o negócio no dia de hoje, pode impactar daqui a alguns anos, né? A única certeza é que vai impactar todos, com certeza. E eu acho que essa é um grande desafio. E a questão de entender, ao entender o modelo de negócio, né, saber também propor, ajudar a companhia a pensar novas formas de receita. Isso é uma coisa que é essencial. Aquele negócio de cortar custo, não precisa de CFO. Vai lá, põe lá na mão do analista, vai lá, pega Excel, corta 10% para todo mundo, vai, acabou, manda um e-mail, corta lá, mal criado, acabou. O que você precisa do CFO, na verdade, é alguém que seja capaz de ajudar a companhia a gerar crescimento, gerar receita, novos modelos de negócio. Esse modelo é viável, não é viável? Qual que é o preço que eu vou cobrar? Preço, questão de pricing cada vez mais relevante para o CFO. CFO que não entende price, desculpe, tem que votar. Tem que voltar, vou estudar, porque price define tudo. Então, assim, esses são os desafios que você tem. Eu acho que eles são, diria, globais. Não está mais compartimentado para o país, para o continente. Eles são os mesmos para todo mundo, que é entender como é que você vai fazer o seu negócio. Que ele vai ser um vencedor, vai ser um perdedor ou vai ser um sobrevivente na questão da digitalização. E em relação à frase, acho que tem dois lemas que eu tenho na minha vida. Um é aprender para ensinar. Eu sou um autodidata nato e a minha vida inteira eu aprendi. E eu percebi, agora com os projetos que eu tenho na minha vida, do livro que eu estou escrevendo, do site que eu estou criando, que na minha vida inteira, todo o interesse de aprender foi para ensinar depois. Eu nunca vi o conhecimento como uma coisa que você retém para ter mais do que alguém, porque aí deixa de ser virtude e passa a ser vaidade. E o meu lema de vida é, quando eu aprendo um negócio eu me desinteresso, porque eu tenho que ensinar para alguém, eu já tenho que aprender a próxima coisa. Outra coisa, assim, as pessoas hoje em dia, os jovens, mesmo pessoas de meia idade, tudo, estão muito preocupados com o ponto de chegada. Eu vou chegar a CFO, eu vou chegar a presidente, eu vou chegar. Isso não é importante. O importante é a jornada, né? Então, a minha jornada ao longo desses anos, se eu parar hoje a minha carreira, não faltou nada, sabe? Porque eu desfrutei cada momento, cada país que eu fui eu aprendi, eu entendi a cultura, trouxe coisas comigo, mudaram a minha forma de ser, de ver o mundo, uma troca permanente. Então, de repente, vamos supor que meu objetivo fosse CFO do planeta Terra. Hoje eu não estou, mas eu me sinto completo e realizado como profissional, pensando dessa forma.